Olá, meu nome é Sibeli Nardi, eu trabalho com coaching. Hoje eu vou conversar com o Dr. Eduardo Gutierrez sobre os nossos direitos durante a pandemia. Nós vamos conversar sobre aluguéis, sobre mensalidades, sobre condomínio, sobre nossas contas, né? Porque desde que começou a pandemia e todo o distanciamento social, os boletos estão chegando, né, gente? Então, a gente vai conversar para saber como que a gente pode lidar com cada caso. E eu só estou aguardando o doutor Eduardo entrar aqui para a gente conversar e esclarecer as dúvidas e ajudar você a tirar mais essas preocupações ou aliviar um pouco, ter mais tranquilidade em relação a isso, né, nesse momento tão crítico. Então eu só estou aguardando aqui ele entrar. Deixa eu ver aqui. Ele já entrou. Agora ele só precisa pedir para entrar aqui na sala, Eduardo. Ah, agora sim. Tá aguardando só ele entrar. Olá, boa noite, Sibeli. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Tudo bom. Então, Boa, boa noite a todos que estão assistindo aí. Tem 5 pessoas, parece que estão assistindo, entrando agora, né? Boa noite isso. a todos aí. Para começar, gostaria de entender como que uma situação de pandemia que a gente está vivendo, que impacto que tem, né, nos nossos direitos, o que, que muda em relação aos nossos direitos. Bom, essa pergunta é muito interessante. É a base para entender essa lógica, né? Vou tentar não falar muito advoguês, porque advogado é um cara chato, né? Ele começa a falar, ninguém entende nada. Parece que está enrolando. Vou tentar falar de maneira simples. Mas é a base, essa pergunta é a base do raciocínio lógico, eu nem vou falar raciocínio jurídico, mas é um raciocínio jurídico, para entender como que se faz todas as negociações, como é que é o pensamento do judiciário e tal. Nós tivemos um efeito surpresa, totalmente surpresa. Tudo bem que o Covid-19 estava lá na China, andou pela Europa e tal, mas aqui estava todo mundo tocando, vai ou não vai, vai ser só 15 dias, tal, e de repente virou essa pandemia, virou essa situação que atrapalhou os planos da maioria dos brasileiros. Tem gente que estava planejando alugar, tem gente que estava planejando mudar, tem gente que assinou um contrato em longa duração porque achou que ia conseguir fazer, e gerou essa incerteza, essa instabilidade. Uma instabilidade é uma doença que ela acaba invadindo o campo da economia, e quando ela invade o campo da economia, ela reflete no direito civil, ela reflete no direito tributário, ela reflete no direito bancário, numa situação mundial. Por isso que é uma pandemia. É no mundo inteiro que ocorre isso. E com isso, a nossa Constituição, ela deixa bem claro lá o princípio constitucional da segurança jurídica e o princípio da previsão, de ter uma previsão, e o princípio da não previsão. Então, quando ocorre uma não previsão, que é essa pandemia, que ninguém colocou isso dentro do seu plano de vida, né? Uhum. Quando ocorre essa situação, acaba afetando as garantias individuais e o direito de cada um. E você caminhando para o nosso Código Civil, você vai encontrar lá dois institutos, que é o caso fortuito e de força maior. Quando eu tenho um caso fortuito, que é isso, aconteceu do nada, ninguém esperava, e uma força maior, uma força que eu tenho que ficar em casa, eu não posso trabalhar, o meu salário diminuiu, perdi o emprego, mexeu com o meu financiamento como um todo, e eu preciso sobreviver, comer, não tem data para saber, ou seja, uma coisa, é um caso fortuito e uma força maior. Quando ocorre essas duas situações que nasceram da pandemia, você tem aí, entre aspas, vou explicar por quê, entre aspas,
uma suspensão de todas as relações jurídicas. Se suspende todas as relações jurídicas. Automaticamente esse efeito? Não. No caso dessa pandemia, não. É de maneira individual. Ou seja, cada cidadão, o seu problema, com a sua situação financeira, que foi afetada por essa pandemia, ele pode tentar negociar para buscar uma suspensão de pagamento, que nós vamos tratar item por item, ou ele pode também buscar um direito para reduzir, para ter um equilíbrio financeiro, para não ter uma perda muito grande. E aquele lá, que é o proprietário do imóvel, que é o banco, que é a escola, também tem seu direito nessa questão dessa calamidade pública. Ele também tem esse direito. Então, esse conflito que nós temos que estabelecer. Então, primeiro, para finalizar essa pergunta, primeiro, foi decretado calamidade pública. Se foi decretado calamidade pública, nós estamos vivendo um estado fortuito e de força maior. É como se fosse um terremoto, passasse, destruísse a cidade inteira. Eu não tenho como levar meu filho para a escola, porque a escola foi destruída, eu não tenho como pagar o aluguel, porque a minha casa foi destruída por esse terremoto. Não foi bem assim, estou exagerando para simplificar o problema. Então, diante dessa pandemia, existe um direito individual que as pessoas podem buscar para reduzir ou tentar suspender relações jurídicas, que são contratos ou obrigações existentes. É isso, Sibeli. Então, indo para um lado mais prático, por exemplo, quem tem uma dívida no banco, o cheque especial, ou algum empréstimo, algum financiamento, ou mesmo o cartão de crédito, o que pode fazer, né, nessa situação aí, conforme você colocou? Certo. Vamos lá, então. Vamos começar da negociação e entrar no pensamento do judiciário. O judiciário hoje tem um pensamento legal referente a isso. Primeira coisa, a pessoa que está ela tem um empréstimo, que ela fez um empréstimo, porque é aquilo que eu falei antes, ela teve um planejamento, ela falou, vou conseguir pagar. E aconteceu a calamidade pública, aconteceu um fato maior aí. Essa pessoa, ela tem que ir até o banco, tentar ir até o banco, conversar e tentar negociar. A maioria dos bancos estão concedendo prazo, jogando esse prazo de pagamento para daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, a maioria dos bancos. Tem banco que você negocia pagar uma parte, depois paga outra parte. Só tem uma coisa aí. Os bancos parece que estão sendo bonzinhos, né? Olha, então tudo bem. Você fez um empréstimo, você vai ficar 4 meses sem pagar esse empréstimo e eu vou refinanciar. Olha o perigo aí. Aí que está o perigo. Eu vou refinanciar a sua dívida. Você vai começar a pagar daqui 4 meses. Ou seja, ele vai colocar juros lá dentro. Ele vai colocar juros e juros altos. Só que aí o Tribunal de Justiça já concedeu, aqui de São Paulo, já concedeu uma liminar que os bancos não podem cobrar juros. Só que para isso eu tenho que ir lá no judiciário. Tenho que contratar um advogado e ir lá no judiciário. Então, primeira dica, conversa com o banco, renegocia, joga lá para frente. Conversa com o gerente, né? É com o gerente. Eles vão pegar e falar, tudo bem, então nós vamos refinanciar a sua dívida, você vai pagar daqui 4 meses, é uma coisa que você não... Voltou. Na hora que eu falei do gerente aqui, do banco, Eduardo, na hora que eu falei do gerente... Aqui, eu recebi agora um comunicado do amigo meu que ele falou assim, Eduardo, feriado que inventaram nesse horário, tá difícil, vocês vão ter que ter muita paciência no Instagram, porque ela não suporta, tá todo mundo fazendo live. Mas foi na hora que eu falei, foi na hora que eu falei do gerente do banco, aí travou tudo. Isso. Gerente do banco, você vai até o gerente do banco e fala, seguinte, joga esse financiamento, essa prestação, esse empréstimo lá para frente. Vai falar, tá bom, 4 meses, quer reparcelar, você vai negociar do seu jeito. Fez isso? Fez. Fica tranquilo, vai se preocupar com outras coisas. Quando estiver próximo do 4º mês, entra com uma ação judicial para que seja excluído os juros abusivos. Porque o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo já concedeu uma liminar. Os bancos podem empurrar, podem suspender, mas não podem cobrar juros.
porque nós estamos no efeito do caso fortuito e da força maior da pandemia. Agora, eu tenho uma dívida. A dívida é mais complicada. A dívida, o banco já não recebia e quer continuar a execução, etc. Mas lá, tem que ir lá negociar essa dívida também. Não deu certo essa negociação, tem que ir para o judiciário e pedir para suspender essa dívida. Eu conheço claras aqui que concederam liminar para suspender dívida, para não ter a cobrança. Tá? E o mais legal, que por lei, é o mais interessante, porque teve a medida provisória que chama medida provisória do caso de emergência, né? Teve a medida provisória. Então, por lei, está suspenso nesse período levar nome para o Serasa, está suspenso nesse período protesto, os cartórios estão fechados, os cartórios para protestar só aceita a caso de emergência, que é atestado de óbito, ou você tem que ir lá e justificar que você quer protestar aquela pessoa, por quê? Tem que ser algo bem justificado, porque eles estão fechados nesse momento. Então, no momento você tem que ter tranquilidade, sabedoria, paciência para saber negociar essas questões aí. Não conseguindo sucesso da negociação, vai para o judiciário para buscar uma liminar. Tá? Mandar um beijo aqui para Curitiba, que chegou aqui a Isilda, minha irmã. Um beijo, Isilda. E me diz uma coisa, quem mora de aluguel e já está com dificuldade, ou já não pagou, já está 2 meses sem pagar o aluguel e está com medo aí de que pode ser despejado, ou mesmo de que precisa arrumar outro lugar para morar. Como que fica em relação aos aluguéis? Esse é o fenômeno que está ocorrendo, né? As corretoras, elas estão trabalhando bastante. No primeiro momento, não vai ter aluguel. Não, está todo mundo trocando do aluguel caro com aluguel mais modesto, porque não está conseguindo. Existe uma parcela da população fazendo isso, né? E existe também uma situação que ontem o Senado ele aprovou, mas agora tem que ser publicado e o presidente tem que sancionar, que, por lei, não poderá ter despejo até acabar a pandemia, por lei. Agora, os tribunais, que é liminar, que é sentença, de maneira individual, eles estão, na grande maioria, concedendo liminar para não ter despejo e para suspender pagamentos de aluguéis nesse período que nós estamos passando. A melhor situação é negociar com o proprietário. É a melhor situação. Porque o proprietário lá de lá ele tem essa informação. Eu não vou conseguir despejar, eu não vou conseguir protestar. Nesse momento aqui, se ele for embora de pandemia, a maré não está para peixe. Como é que eu vou colocar o imóvel para alugar no dia seguinte? Então, o que o proprietário tem que pensar? Eu vou dar uma reduzida e não vou perder dinheiro. Ele pode reduzir, por exemplo, 30%, 50%, até suspender 3, 4 meses, dependendo da negociação, não tem uma fórmula lógica, são as duas partes. E aquele valor que o inquilino deixou de pagar, ele pode jogar lá para frente, em 2021, janeiro de 2021, parcelado em suaves prestações. Então, ele não perde esse dinheiro. Ele vai receber lá na frente e ele não perde também o seu inquilino. Agora, não deu negociação, porque tem proprietário que é muito marrudo, né? Não, então sai, vou despejar, sai. Despejar não vai conseguir. Mas você pode buscar a tutela do judiciário. O judiciário, nesse momento aqui, ele está tendo uma visão muito flexível ao inquilino, ao consumidor. Não falo devedor, porque isso não é dívida. É exatamente porque tem a proteção da tutela judicional da calamidade pública. Mas o judiciário está enxergando de uma maneira muito favorável à situação dos inquilinos, muito favorável à situação do consumidor, muito favorável à situação daquele que não está conseguindo honrar. Tá? Tem uma pergunta do Leonardo. As perguntas, como é que você vai fazer, Sibeli? Você vai anotar, depois você fala? Como é que você não, se você já for do assunto que você está falando, já quiser responder, fica à vontade. O Xuxo. O Xuxo é um amigo de infância, o Xuxo. Um grande abraço aí, Xuxo. O Xuxo ele é proprietário de alguns imóveis lá no Ipiranga. Ele está perguntando como faz para alugar uma casa nova nesse período. Olha, é a melhor situação, porque você consegue ter força de negociação. É a lei do mercado. Aí é o proprietário, né? É o proprietário que está com a casa vazia para alugar.
Não, ele está perguntando como é que faz para alugar uma casa Ah, nova o nesse período inquilino. aqui. É na posição do inquilino, né? Eu não entendi, eu vou falar dos dois. Tá Posição do bom. proprietário. Ele vai ter que ajustar ao valor do mercado, que hoje está caindo. É a lei da oferta e procura. Nosso capitalismo ele vira assim. Quanto mais procura eu tenho, o preço é diferente. Quanto menos procura eu tenho, o preço é outro. Então ele vai ter que dar uma baixada no preço, vai ter que dar uma flexibilizada para oferecer a casa dele. Isso até foge do direito, é mais um assunto econômico aí do mercado. E o inquilino, ele vai ter uma grande força de chegar lá e negociar. Olha, a situação é essa. Quando tiver a pandemia, eu consigo pagar nesse formato, eu te faço essa proposta. Ele vai ter muito mais força de proposta para o proprietário do que antes da pandemia. Mas para contratos novos, vamos supor que eu vou alugar uma casa que eu vou mudar o mês que vem. Certo. Eu não conseguiria essa negociação, porque eu tô no meio da pandemia, o aluguel é um valor e eu já tenho que negociar antes, né? Eu acho que esses contratos novos tem que já negociar se vai ficar 3 meses, os primeiros 3 meses vai ficar com algum valor, com desconto, e depois, isso já, para contratos novos é assim, já né? fica contratado. A única coisa que o proprietário tem uma força forte é a garantia. Ele pode falar, eu quero um calção. Tá bom, eu quero um calção assim, de tantos meses. Entendeu? Ele pode negociar esse calção em parcelas ou exigir um fiador forte, entendeu? A exigência dele, que um tempo atrás estava mais flexível no mercado que nós estávamos vivendo, eu morei num centro, eu lembro que tinha até placa assim, aqui não precisa nem fiador, aqui não precisa nem calção, aqui você paga um aluguel e já entra no outro. Por quê? Porque o mercado estava navegando nessa onda. Então, provavelmente agora o mercado ele vai se fechar um pouco e o proprietário vai... Eu sendo advogado orientando um proprietário, ele vai ter que exigir garantias. Tudo bem, flexibilizar o aluguel, mas eu quero garantia. Entendeu? E você quer mais algum assunto? Aqui, ó, tem um amigo meu aqui, o Eduardo Marcelo está perguntando, e o Pacto Servanta não prevalece? Nós estamos na pandemia, numa calamidade pública, e o que está prevalecendo mesmo é exatamente o Instituto do Caso Fortuity e da Força Maior. As relações, eu falei aqui no começo, acho que o Eduardo não estava, as relações jurídicas, elas estão, entre aspas, suspensas. Entre aspas, porque você tem que buscar esse direito, esse direito. Então, você buscando esse direito, você consegue modificar alguma coisa assim. E um contrato de prestação, tem uma pergunta aqui de um contrato de prestação de serviço que foi feito antes, pelo que eu entendi aqui. Agora, durante a pandemia, também pode ter alguma coisa que obriga a ter uma diminuição de valor ou não? Uma prestação de qualquer tipo de serviço. Nós estamos aqui falando de forma geral, mas toda vez que tem que ter uma negociação, o contrato tem que ser lido, para saber até onde nós podemos negociar, com a nossa força, onde que está aquela situação que nós podemos negociar. Agora, todos os contratos são negociáveis e na pandemia com muito mais força. Então, um contrato de prestação de serviço, chama uma pessoa e fala, escuta, meu amigo, eu vou ter que diminuir o seu serviço, vou ter que diminuir aqui a sua contratação desse serviço, pagamento de serviço. É questão da pessoa aceitar, ou não. Entendeu? Por isso que essa negociação não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação, é uma negociação. A MP ela obrigou suspensão de alguns tributos, tá? E agora vai ter o complemento dela que não pode se passar, no caso dos aluguéis, não pode despejar, se passar. Tributos foi suspenso sim. E a questão da relação do trabalho também, né? Que é você suspender os contratos trabalhistas, onde o governo ele se colocou à disposição, garantiu que ele vai pagar essa parcela por tantos meses, suspendeu os contratos trabalhistas de tal maneira que você pode dar férias para o seu funcionário e pagar as férias lá depois. Então, a lei ela suspendeu aspectos tributários, aspectos trabalhistas e alguns contratos públicos. Os outros vai ter que ser, as outras situações, como eu falei no começo,
cada um vai ter que buscar seu direito individual, sua garantia individual. Entendi. E vai ter que se analisar de contrato por contrato. Então, vamos só recapitular o que a gente falou até agora. Então, com dívidas bancárias, né, na relação minha com o meu banco, seja cartão de crédito, seja algum financiamento que eu tenho naquele banco, seja algum empréstimo que eu fiz, o primeiro passo é conversar com o gerente para renegociar da melhor forma possível. Ficar atento que os bancos estão fazendo, na realidade, eles não estão suspendendo e empurrando, eles estão fazendo um refinanciamento, e aí coloca mais juros. Esses juros já eliminaram o Tribunal de Justiça que não pode, tem que ficar fora, aí que você tem que ficar esperto. Então, o que eu oriento? Negocie e depois vamos discutir o juro. Primeiro vamos negociar isso. Tá? Em relação ao banco, é isso, Silvia. Tá. E em relação aos aluguéis, se é um inquilino que está com dificuldade de pagar o aluguel, ele entra em contrato com o proprietário ou com a imobiliária e coloca a sua situação, e é bom que ele já vá nessa conversa com alguma proposta, né? Se ele quer suspender por um período, ou se ele quer um desconto por um período, sim. E aí ele vai negociar. E aí, só depois, se isso não acontecer, se não chegarem a nenhum acordo, que aí ele precisa entrar na justiça, né? Lembrando, isso é sempre bom lembrar, porque isso aí tem que estar na cabeça do proprietário. Tá? Lembrando que o despejo pelo judiciário, se a pessoa for judiciário, não sai despejo, nesse momento da pandemia. Protesto. Não vai rolar. Nome para o Serasa, não vai rolar. Então, o proprietário tem que ter essa situação e trabalhar conforme o mercado. Se travar, vai para o judiciário. Repetindo, e o judiciário está com uma boa visão relacionada ao inquilino. O Américo, o grande Américo, fala que, pelo que entendi, tudo, na verdade, tem que ser negociado. Não há nenhuma base jurídica, mesmo com o contrato. Por quê? Porque quando você tem uma calamidade pública, no Código Civil, você ocorreu o quê? Um fato fortuito, uma força maior. Ocorrendo isso, entre aspas, as relações jurídicas elas são suspensas. Você tem que ir lá e negociar. Você tem toda a força de negociar ou buscar uma tutela jurisdicional. Nós estamos vivendo uma pandemia que está tendo a calamidade pública. A calamidade pública foi aprovada pelo Congresso, foi aprovada aqui no estado de São Paulo, nos outros estados pela Assembleia Legislativa, e falando de São Paulo e Grande São Paulo, foi também aprovada pelo município, entendeu? É isso, Sibeli. Pode seguir aí. Tem uma pergunta aqui. Empresário que quer conseguir um empréstimo no BNDES, que eles estão pedindo garantias, eu não sei até que ponto... Esse é futuro, tá? Esse é futuro. Esse é futuro. Esse é futuro. Eu quero um dinheiro aqui agora. Não consigo. Esse aí, ele não é um contrato tá suspenso, porque não existe. Existe quando as duas partes assinarem. Então, para esse, tem uma regra agora da Caixa Econômica, tem uma regra do BNDES. Essa regra está sendo muito contestada pelos políticos, ela está sendo mudada direto. E, felizmente ou infelizmente, tem que seguir essa regra. Essa relação jurídica não está suspensa. Não está suspensa porque ela nem existe. Ela só existe no momento que eu assinar ali. Então, vocês estão pedindo a garantia absurda. Infelizmente, é a política desse governo está pedindo as garantias absurdas. Vamos passar agora para um assunto importante também. Outro dia você fez uma live com um especialista em seguro, saúde, né? E as pessoas têm como conta também o plano de saúde, né? E como que fica agora? Se eu estou com dificuldade de pagar um plano de saúde, mas vai que eu preciso utilizar o plano de saúde nesse momento, né? Esse dos boletos, como você fala dos boletos, né? Esse é o boleto mais delicado, que eu chamo. É o boleto mais delicado. Esse é o boleto que eu aconselho, se der para pagar, pague. Tá? Por quê? Porque vai ser uma briga boa. Obviamente que o judiciário, como eu coloquei aqui, ele está vendo com bons olhos a questão da relação jurídica entre o consumidor do plano de saúde e o plano de saúde nesse momento. Mas é bem delicado. Por que é delicado? Porque você não pagando, o plano de saúde ele vai vir forte falando, então você não tem direito a atendimento médico. Aí você pega uma Covid, precisa de um médico tal,
e vai dançar. O que você tem que fazer aí desde já? Você está vendo que está conseguindo pagar e não vai ter jeito de, pelo menos, segurar esse boleto? Você tem que ir lá no seu corretor ou na agência reguladora, abrir um processo administrativo, explicar, demonstrar que a sua capacidade financeira teve uma queda e por isso você não consegue pagar esse boleto. Passando por essa fase administrativa, você pode ingressar com uma ação judicial pedindo uma liminar preventiva, para que, caso você não pague esse boleto, seja dado assistência médica. Já tem no nosso país, já teve algumas liminares que saiu favorável ao inadimplente, vamos dizer assim, ao inadimplente para ser atendido dentro do plano de saúde. Mas é bem delicado, porque você vê que é uma briga, né? É você ir lá, o corretor, geralmente, ele vai falar que não tem jeito, que ele já tentou isso para vários clientes, não tem jeito. Não é verdade isso. Se o corretor fizer isso, você tem que ir lá na agência reguladora pelo site e entrar. Todas essas negociações que eu estou falando, Sibeli, banco, imóvel, locação, plano de saúde, conta, procurem um profissional, procure um advogado experiente. Procure. Por quê? Porque todo mundo que eu conheci que foi lá, sem ser da área jurídica, da área de negociação, da área de conciliação, mediação, todo mundo que foi lá falar, o que aconteceu? Voltou para trás com o rabinho debaixo das pernas. Ah, não dá, não pode. Voltou com uma proposta pior que a emenda que o soneto. E todos aqueles que pegaram um profissional, foram para cima, explicaram, provaram, porque muita coisa tem que provar. A sua queda financeira, em umas situações, tem que mostrar. No caso do plano de saúde, você tem que mostrar lá para as agências reguladoras. Caiu, ó, como é que fica? Então, você tem que ter um advogado, eu oriento isso, para fazer essa intermediação. Até porque você está naquele calor, né? Você está naquela situação emocional. Se eu perder esse plano, eu estou lascado. Meu aluguel, como é que eu faço? E aí você acaba ouvindo coisas que você não quer ouvir, situações, e não resolve o seu problema. Então, é melhor ter um advogado para fazer essa situação. O Américo mandou uma outra pergunta aqui, específica de plano de saúde. Eu acredito que o que ele precisa aqui é entrar em contato com o corretor dele, né? Para saber se mudanças no meio, né, do contrato, aí precisa falar com o corretor diretamente para saber o que é possível fazer. Eu acho que a empresa aí deve ter colocado um plano menor, inferior do que era antes para os parceiros, tal. Se ela fez isso por conta da pandemia, ela vai justificar isso e não vai ter jeito. Porque é aquilo que eu falei, nós estamos vivendo estado fortuito e força maior. Né? Ela vai justificar e pronto. Agora, se ela não fez isso, aí a primeira coisa é ver qual foi a perda real dessa situação, e ver como é que eu consigo recuperar. Mas vai ter que ser, nesse caso, pelo judiciário mesmo. Pelo que eu entendo disso, isso é um mau hábito desde antes, né? Não foi por causa da pandemia, né? Não, mas agora piorou, porque agora tem a justificativa, né? Agora a empresa fala, não, eu mudei porque senão não conseguia pagar. Fato, fortuito e força maior, é calamidade pública. Você faz o mercado hoje está assim, está desse jeito. Entendi. E a escola? Mensalidade escolar. Tem escolas que estão com as aulas suspensas, tem escolas que agora estão retomando ou se adaptaram rapidamente, fizeram um curso à distância, se adaptaram. Como que faz para as famílias que estão com dificuldade, ou para as pessoas também que estão com dificuldade de pagar as mensalidades escolares? Dá para negociar aí também, ou o quê? É assim, no primeiro momento, as famílias falam, meu filho está tendo aula de AD, então eu quero pagar menos. É a primeira coisa que apareceu na cabeça de todo mundo. Só que aí nós temos aquela história, né? Qual que bate em João, bate em Pedro também. É aquilo que eu falei. É estado fortuito para calamidade pública para você, estado fortuito e força maior, é a teoria da não previsão, é para você, é para ele também. Então ele modificou o serviço dele, é a mesma questão do América, que mudou o contrato. Ele justifica que o serviço dele, entre aspas, vai ter menos qualidade, vai ser em casa, meio feijão com arroz,
por conta da pandemia. Uhum. Só que ele não reduz o custo dele. Ele continua cobrando, ele não suspendeu nada, ele continua pagando, ele continua mandando aquele boleto. Tem gente que fala, pô, que droga, eu vou pagar. Tem gente que fala, não tenho condições de pagar. Ele tem que ir lá, fazer sua negociação com a diretoria. As escolas, mercado, as escolas estão dando de 15% a 30% de desconto. Tem gente que eu vejo que fala, é pouco, eu não aguento, é muito pouco. E eu conheci pessoas que foram negociar com um especialista, tá? E conseguiram suspender por 3 meses, aí, de maneira individual. Tem pessoas que falam, mas tem que suspender para ontem, tem que suspender para todo mundo. Não é assim que funciona. É direito individual. A negociação é 1 por 1 e nem precisa ficar sabendo que negociou. Eu conheci pessoas que foram lá negociar, conseguiram suspender esses 3 meses. Suspender por 3 meses não significa, nessas negociações, deixar de pagar ou ficar de graça cursando por 3 meses. Suspender por 3 meses é jogar essa dívida para frente, parcelada. Uma hora você tem que pagar essa conta para o menino pegar o diploma. Chega um momento que ela vai ter que ser paga, senão ele não vai conseguir pegar o diploma. É um momento de emergência. Daqui para frente, vocês não vão pagar. Tá? Isso tem que ser negociado 1 por 1. Vou repetir, não deu certo a negociação, meu filho tem que estar na escola, não tem jeito. Vai para o judiciário. Por quê? Porque o judiciário está vendo o inadimplente, o consumidor de escola, o aluno, de um outro olhar. Ele está entendendo. Ele conhece esses princípios básicos, os direitos que eu citei aqui muito bem. Então, o momento é para isso. Entendi. E as nossas contas de dia a dia, né, da casa, água, luz, IPTU, essas contas eu também consigo não pagar, negociar, eu negocio com quem daí? Bom, aí nós estamos falando de um serviço praticamente público, né? Por mais que seja uma iniciativa terceirizada, iniciativa privada, a agência de energia, ela é capitalista e tal, vamos tratar como direito público, tá? Na MP que eu citei lá atrás, da emergência, não pode cortar a conta de luz e de água nesse período. Por quê? Porque estado fortuito e força maior, não pode. Eu não sei em São Paulo, mas no ABC, por exemplo, não estão nem medindo a conta de água e luz. Estão tirando uma média e mandando para as casas. Não está vindo nenhum medidor em função da pandemia. Eles estão tirando uma média e mandando. E não pode ter corte. Negociar diretamente em órgão público é muito difícil. É muito difícil. Até porque eles estão reduzidos. Você entra no site lá, eles falam por conta do... A primeira página já abre assim. Por conta do Covid, é tudo robô, tudo eletrônico. E você fica a Deus dará. Então aí você tem que ir no judiciário buscar uma liminar. É diferente do direito privado. Eu pego o telefone do proprietário, ligo e falo, escuta, não vou conseguir pagar aluguel, o que eu faço? É diferente. Mas aí não é melhor, então, já que não pode cortar, a pessoa que não pode pagar, ela não paga, e depois ela vai ficar com esse débito, e depois ela, eventualmente, essas empresas vão fazer algum mutirão, vão fazer algum tipo de proposta, porque praticamente muita gente que está na mesma situação, né? Então, pode ser esse o caminho, né? O que é possível ficar agora, sem pagar? Para luz e água, sim. Para tributário, já não recomendo isso. Por quê? Porque o tributário ele gera uma dívida, essa dívida gera uma inscrição na dívida pública e gera uma execução fiscal. E põe multa, põe juros, e não quer saber, porque é assim que manda o nosso Código Tributário Nacional e nossa execução. Então, no tributário, no caso de IPTU, principalmente eu vi empresas que pagam IPTU enorme, aqueles galpão enorme, entrou no judiciário, buscou uma liminar e suspendeu por 60 dias. E essa liminar ela pode ser prorrogável. 60 dias, porque foi lá atrás, naquele momento, em 3 meses vai resolver. Não resolveu. Estamos indo para o 4º mês aí, a gente não sabe se vai chegar em agosto ainda ficando desse jeito. Né? Então, você entra com a liminar, pede 60 dias, podendo ser prorrogável. No caso de IPTU, sim. Tem que entrar direto no judiciário. No caso da luz e da água,
deixa para lá se não conseguir pagar, e lá na frente, quando voltar, você vai lá e negocia. Você senta lá, negocia tal, e pronto. É a melhor situação. Agora, já que você falou do IPTU, tem alguns impostos que SMP da emergência suspendeu, não entrou IPTU. Entrou, no caso, para as empresas, o PIS e o COFINS. PIS e COFINS estão suspensos automaticamente, é só não pagar. Todas Mas as lá na empresas? frente, é que eu falo, todas as empresas. Lá na frente vai pagar isso. Eles suspenderam. O pessoal fala, não estou pagando, que legal, vou tomar cerveja. Não, guarda esse dinheiro. Porque eles suspenderam. Lá na frente vai vir a conta. Pode ser que seja prorrogado, pode ser que é para pagar em novembro. Novembro sai uma prorrogação, entendeu? É isso. Sibeli, dá uma olhada aí que tem pessoas fazendo perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui, mas tem algumas pessoas que entraram depois e estão perguntando de coisas que a gente já falou. Então, vamos fazer um resumo, de novo, do que a gente já falou até aqui. Né? Então, dívidas com banco, contratos que a gente tem com o banco, de empréstimos ou de financiamentos, procura o gerente, vê se eu entendi, procura o gerente para renegociar. Se não conseguir, certo. Ou se você já tiver um advogado que faça essa intermediação, é melhor. É melhor. Né? Melhor. Aí, em relação a aluguel... Um detalhe, Sibeli, Sim. Um detalhe. Ficar atento no banco, porque eles não estão... não é uma renegociação que o banco... Eles falam que é renegociação, mas não é. Eles estão renovando a dívida. Eles estão criando uma nova dívida. Você falta as 3 parcelas para pagar, por exemplo, você fala, não tem condições de pagar essas 3 parcelas aqui, dá um exemplo fictício. O banco fala, legal, sou seu amigo. Você vai começar a pagar essas 3 parcelas, daqui a 4 meses, eu vou refinanciar. É um refinanciamento, eu vou refinanciar a sua dívida. Entendi. Aí você tem 3 parcelas, por exemplo, de 3 mil, você vai pagar 3 parcelas de 3.800, 3.500. Aumentou. Esse aumento é indevido. Esse aumento você tem que ir para o judiciário, buscar uma liminar para não ter. Talvez de todos os que a gente conversou aqui, o banco é o que mais gosta de renegociar, né? Porque é o que vai mais ganhar em cima disso, né? Não, é o único que vai te dar cafezinho. Eles estão mandando e-mail para quem tem dívida. Sempre no aplicativo dele já escreve, renegocia sua dívida, joga para lá, tal, não sei o quê. Eles vão ganhar. Entendeu? Isso. Eles estão te oferecendo crédito. Então, vamos seguir o nosso, que a gente já falou até aqui. Aluguel é importante para o inquilino, então, que está com dificuldade de pagar, conversar com o proprietário ou com a imobiliária, já com alguma proposta, ou para suspender por uns meses, ou o que ele pode pagar, enfim, e entrar num acordo. E para o proprietário... É um momento que é importante a renegociação, é momento de manter o inquilino lá e que ele vai receber esse dinheiro lá na frente. É questão de entender o momento, que está difícil para todo mundo, né? Então, no caso de aluguel, é isso. Lembrando, o proprietário não pode. Ele vai ter dificuldade para despejar, o judiciário está contra, e o Senado aprovou agora que não pode, mas falta o presidente assinar, ainda não é lei, mas eu acho que vai virar lei. Tá? Segundo, ele não pode levar para o Serasa o devedor de imóvel, porque o Serasa está suspenso pela medida provisória. E os cartórios estão fechados, ele não consegue protestar. Então, ele não consegue mover nada contra as pessoas. A melhor coisa é negociar. Plano de saúde... que foi o outro assunto que a gente já tratou, a tua recomendação é que se tiver um boleto para a pessoa pagar, ela pague o do plano de saúde, principalmente no meio da pandemia, plano de saúde. Porque se a pessoa não pagar, ela corre o risco de, numa emergência, ou de precisar o atendimento não ser atendido, e precisar de uma liminar. Então, é mais um estresse numa situação bastante delicada. Então, o plano de saúde é importante manter o pagamento em dia. Mas, se não tiver jeito, negocie com a agência reguladora. O corretor vai falar que isso não tem jeito, ele é orientado pelo plano de saúde. Pega um especialista, começa a negociar na agência reguladora do plano de saúde. E se não der jeito, vai para o judiciário, mas só se não tiver condições mesmo. Você tem uma liminar preventiva, que no caso de inadimplência, ele tem que te atender, naquele período da pandemia, naquele período. Tá, entendi.
Mensalidades escolares, que com aula suspensa, tem uma pergunta aqui, se eu entendi, reduziu a carga horária, a mesma distância, dá para negociar, dá para diminuir, ter um É, desconto na mensalidade? eu até respondi isso, vou responder de novo. Aquilo que eu até usei o exemplo, pau que bate em Pedro, bate em pau. Se para o pagador ocorrer uma calamidade pública, que é resguardado pelo caso fortuito, força maior, teoria da não previsão, Uhum, no planejamento da aula também. Não é que nós estamos vivendo normal, não quero saber, vou dar aula de AD, que se dane. Não. Ele teve que se adaptar para dar aula de AD. Tem menos qualidade? Eu não vou entrar nisso. Mas não se pode cobrar, não se pode dizer não vou pagar porque virou IAD, eu tenho que pagar menos porque virou IAD. Porque nós estamos num momento de calamidade pública. Agora, uhum, tem até uma pergunta, falou uma pessoa falando que ela conseguiu 20% com um filho, para dois filhos, 20%, para outro não, tal. Tem que negociar. Talvez é o que eu falo. Faltou um profissional nessa negociação. Porque quando a gente uhum, está apavorado e vai lá negociar, eu vejo isso com as pessoas, é como eu falei, você escuta um monte de coisa uhum, e você fala, o máximo que conseguir é isso. Você não uhum, consegue levar elementos tanto de caráter financeiro, como eu falei assim, a negociação sempre é legal mostrar sua dificuldade financeira, como também não uhum, leva elementos jurídicos para estar negociando ali. O entendi. mercado está dando de 15 a 30% de desconto para cada, não é para a família, porque vai família, para cada aluno. E tem Uhum, escola e faculdade, eu tenho meu filho em faculdade, converso com os amigos dele, oriento, etc. Mais. Tem faculdade que está suspendendo do 3 meses de boleto, como a Sibeli fala, os boletos, 3 meses de uhum, boleto, mas lembra que as pessoas confundem. Suspender não é ganhei na loteria, não vou pagar. Suspender lá na frente. Eu costumo é dizer para esse adiar, pessoal né? da É escola, adiar. é adiar. É adiar. E eu costumo dizer, só vai pegar o diploma na hora que pagar esses 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses. Uhum, Diferente do desconto. O desconto as escolas estão dando, olha, então você tem um desconto nesse período. Mas pode ser uhum, negociado, tem esse desconto, mas você paga lá na frente. Mas a maioria está dando desconto assim. Agora, se a pessoa, nesse uhum, caso aqui, ela colocou, ela tem 2 filhos, mas na mesma escola, só deram 20% para um filho, o mais velho, nada, e para o infantil, tenta voltar lá de novo, tenta pegar um profissional, tenta ir lá, tenta uhum. fazer, talvez você consiga. E se apertar muito, 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 tem que entrar com uma ação judicial, tentar buscar uma liminar para suspender esse período e pagar lá na frente. Tá. Aí as contas de água, luz, as contas de casa que estão suspensas, quer dizer, não é que estão suspensas, elas não vão ser cortadas, né? O serviço não vai ser cortado da pandemia. Pela Então, medida se a provisória, pessoa. É, pela medida mas ela vai provisória ter que que entrou pagar o dia. setembro, Ela vai pagar de todo vai ter todo jeito, um dia. não é? Quando, Vai ter que pagar. passar a pandemia, vai vir lá o cara com a tesoura para cortar a luz. Mas tem que ir Isso. lá. Você vai ver uma carta, Você vai receber uma carta dizendo, Uhum, ó, está em aberto tantos meses. Você vai lá e uhum, renegocia. uhum. Tranquilo. É isso Não aí. vai. Porque nesse E, momento está proibido cortar luz e água. Nesse momento da tá. pandemia. E condomínio, que a gente ainda não falou. Só voltando. E o IPTU? O IPTU não é legal tratar como luz e água. O IPTU, você tem que entrar com uma ação judicial, porque senão ele vira execução lá na frente, para Uhum, conseguir suspender entendi. e ver uma forma de pagar lá na frente. O condomínio, ele é bem complicado, é muito parecido com a da escola, ele é um pouco complicado. Por quê? Porque o condomínio é manutenção do prédio que você mora. Uhum, Então, se todo mundo chegar e falar, não vou pagar, tal, fecha o prédio. E se fechar o prédio, não vai ter higiene, não vai ter. Todos os uhum, prédios que eu vi por aí tem álcool gel, tem negócio para você pisar, uhum, então tem que uhum. aumentar o número de profissionais, tal. Por isso que tem que ser tratado de maneira individual. E se Uhum, conseguir um desconto, não atrapalha os demais. Tem que ir lá e uhum, negociar. Tem que ir lá e falar, tá. olha, condomínio, eu só consigo pagar tanto, vamos negociar tal. Eu ainda não vi ainda decisão liminar favorável. É a única que eu não vi. Talvez até tenha, mas em outras instâncias. Eu não vi ainda uma decisão judicial favorável à inadimplente de condomínio. Pelo Uhum, contrário, tá. eu vejo decisões assim, o condomínio está funcionando. Uhum, Aí a preocupação é aquilo que eu falei, pau que bate em Pedro, bate em José. O uhum, juiz ele pensa assim, uhum, peraí, meu, se não pagar esse condomínio aqui, não vai ter a limpeza e vai pulverizar a doença uhum, lá.
O cara não vai conseguir, ninguém faz milagre. Então, o condomínio, de maneira individual, vai lá, de preferência com o especialista. Eu falo isso, o especialista, porque é o caso que aconteceu, uma colega colocou aqui. Pô, eu fui lá, só consegui 20%, só me deram isso. O especialista conhece, ele sabe. É aquilo que eu falo, você tem que mostrar. Tem que ter uma análise financeira da sua vida, tá aqui, ó. Abri a caixa preta aqui, ó, é isso aqui, ó, não consigo mais. Estou nessa situação. E jurídico, tem essas liminar, tem essas decisões, tem aluno em outra escola que já conseguiu isso, então eu preciso de tanto por cento. A pessoa vai ter que dar. É isso, ela vai ter. Não tem jeito. Não vai perder aluno, vai perder. Então, a não ser que a escola fala, que eu também já vi escola falar isso, pode mudar de colégio. Eu acho isso um erro nesse momento. Verdadeira aberração. E todas as situações podem ser discutidas no judiciário. A mais fraca para discutir no judiciário, dessas todas, é a questão do condomínio. Tá. E do plano de saúde, né, também. A plano de saúde é perigosa, né? Porque já tem liminar favorável ao plano de saúde. Tem liminar. Mas vai que não sai liminar. Você não paga e não sai liminar. Por isso que eu aconselho tentar administrativamente e tentar uma liminar preventiva. Enquanto não tiver liminar na mão, continua pagando. Tenta pagar. Enquanto não tiver liminar na mão. A orientação que eu dou é essa, porque ela é bem complicada, porque envolve a saúde em um momento desse. A gente já está quase chegando aí no período de uma hora. A gente ainda tem uns minutos, mas acho que a gente passou em todos os temas que a gente tinha se proposto. Eu queria, para terminar, que você deixasse aí um conselho. Eu queria falar só da parte tributária, então, porque eu acho que a gente falou muito de IPTU, eu falei do PIS e COFINS suspenso, estava suspenso. A MP, ela suspendeu, isso é para as empresas, tá? Ela suspendeu o PIS e COFINS. Mas ela não suspendeu o imposto de renda. Ela não suspendeu a contribuição social. A prefeitura não suspendeu o ISS. Você prestou serviço, tem que pagar ISS. O governo não suspendeu o ICMS. Mas para aquelas empresas que foram para o judiciário, comprovaram que teve uma queda financeira, o judiciário concedeu liminar ou sentença para não recolher o ICMS, para não recolher o IPI, para não recolher o imposto de renda, para não recolher, suspender, né? Você falou, prorrogar o pagamento, para não recolher os demais tributos que não estão na MP. Então, a parte tributária eu fecho dessa maneira e fico à sua disposição. Não, é só para finalizar, um conselho seu para quem está com dificuldade de honrar seus compromissos, o que você aconselha aí nesse momento aí para a pessoa saber que ela pode lidar com isso? Isso. Primeira coisa, essa pessoa não tem que entrar em pânico. A gente já está com pânico de ficar dentro de casa no isolamento, já existe o pânico, medo de pegar essa contaminação. Então, não entre em pânico. Primeiro momento é isso. Segundo momento, não é só pense que você não está sozinha nesse mundo. Tem várias pessoas na mesma situação que você. Terceiro, pense que o judiciário, nesse momento aqui, para você que está com uma dificuldade financeira, pela primeira vez ele está olhando de forma diferente, está olhando com mais amor e mais carinho para você. Leve isso para o lado positivo. E pense que você consegue demonstrar, consegue negociar para lá na frente sair da situação, porque a situação nós vamos sair, todo mundo vai sair, tem que pensar positivo. E quem quiser entrar em contato comigo, pode por meio do meu Instagram, pode mandar mensagem, estou à disposição aí para conversar, e sempre, sempre que for lá, frente a frente, fazer uma negociação, leve uma pessoa que conheça, que sabe o que está falando, para não ficar um negócio meio amador e você sair perdendo dessa negociação. Tá bom. É isso que eu tenho para dizer. Eu acho que a gente pode encerrar. Eu vou tentar salvar essa conversa e vou publicar no IGTV do Instagram. E aí, quem não acompanhou desde o começo e quer ver, quem quer, enfim, compartilhar com outras pessoas. Eu acho que essa é a nossa contribuição, né, nesse momento, para ajudar todo mundo para negociar melhor aí seus contratos, suas dívidas, seus boletos. Não é isso? É verdade.
É verdade, com certeza. Em- Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Uhum, convite. Eu sei que você vai fazer, até avisar o pessoal, que comentou que você tem um projeto aí de fazer várias uhum, lives. Eu fui o primeiro, fico honrado de ter sido uhum, o primeiro, porque eu gosto de ser o primeiro, né? Eu, uhum, eu gosto de ser o primeiro. Eu fui o primeiro, fiquei bastante honrado de ser o primeiro. Nós tivemos aí uma uhum, média de 15, 20 pessoas que entrou, tal, fez pergunta, bem participativo. uhum, Agradeço a uhum, todos. Estou à disposição no meu Instagram. Podem me procurar, mandar mensagem. Estou à uhum, disposição. Meu Instagram tem lá no bannerzinho da propaganda. Depois a Sibeli pode passar uhum, também. uhum. Estou à disposição no meu Face, nas redes sociais. Estou à total disposição de vocês. E muito obrigado. Tenham uma boa, excelente noite. E fiquem em casa o máximo que puderem, não é isso? Então tá bom, Isso, até fiquem em mais. casa. Até mais. Tchau, tchau.